seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. Hoje vamos fazer exercícios de reações ácido-base, de acordo com o que aprendemos na aula anterior, claro. Na aula anterior aprendemos o que são reações ácido-base e a sua respectiva definição. As reações ácido-base é uma reação que juntamos um ácido mais uma base e origina um sal, ou seja, um composto iônico, mais água. Também, na aula passada, salientei que as reações ácido-base podem ser uma reação de neutralização total ou neutralização parcial. Neutralização total quando o sal no final da reação química tem caráter químico neutro e o sal só tem caráter químico neutro se os reagentes forem respectivamente um ácido forte e uma base forte. Ou seja, tanto o ácido quanto a base tem que ter um caráter químico forte, alto. O ácido tem que ter baixos valores de pH para ser um ácido forte. E a base tem que ter altos valores de pH para ser uma base forte. Portanto, um ácido forte mais uma base forte origina o sal neutro mais água. E é nesse caso que nós temos uma reação de neutralização total. Agora, um ácido fraco mais uma base fraca também pode originar um sal neutro. Mas temos que ter em conta principalmente os valores de constante de dissociação das bases e os valores de constante de ionização dos ácidos. Além disso, quando nós temos um ácido forte e uma base fraca, o sal tem caráter químico ácido. Por quê? Porque o ácido, quando essa reação química foi feita, é mais forte do que propriamente a base. Agora, quando existe um ácido fraco e uma base forte, o sal vai ter caráter químico básico. Também vimos e estudamos os gráficos pH-volume ou então gráficos de titulação ácido-base. O que esses gráficos significam? É basicamente a variação de pH ao adicionar uma determinada quantia de um volume num outro, uma determinada quantia, ou seja, determinado volume de uma solução em outra. Ou seja, em outras palavras, podemos falar que o gráfico pH-volume é a variação de pH, dependendo se a solução é ácida ou básica, e a mudança de pH ao adicionar um certo volume da solução, sendo um ácido ou uma base. Isto está totalmente correlacionado com a variação de pH. Quando adicionamos uma base num ácido, o pH aumenta. E quando acrescentamos um ácido numa base, o pH abaixa. O primeiro exercício, vamos ter que arranjar maneiras de obter esses determinados sais por reação ácido-base. Além disso, os sais são compostos iônicos e o composto iônico é formado por íons positivos e por íons negativos. Também vimos na aula passada que a principal origem do íon negativo vem dos ácidos e a principal origem dos íons positivos vem das bases, já que as bases é um composto iônico em si, já que temos um hidróxido do metal. E todos os átomos de hidrogênio e oxigênio nessa equação química vão ser importantes para formar a água, já que numa reação ácido-base sempre forma um sal e água. Portanto, na reação química, os elementos oxigênio e hidrogênio, tanto do ácido quanto do hidróxido, vão ser importantes para formar a água. Os restantes elementos vão ser transformados em íons e a base é um composto iônico. E os ácidos são compostos moleculares. Por quê? Porque a água proveniente da reação química entre um ácido e uma base, a água
composta por... A molécula da água é composta por elementos de hidrogênio e oxigênio. E de onde vêm esses elementos? De onde vem o elemento hidrogênio e oxigênio? Vem tanto do ácido quanto da base. Portanto, o ácido é uma substância molecular e está presente, por exemplo, se for um oxiácido, tanto os elementos hidrogênio quanto os elementos oxigênio. Se for um hidrácido, temos apenas um elemento hidrogênio. Agora, numa base, num composto iônico, temos tanto o oxigênio quanto o hidrogênio presentes. Por quê? Porque uma base está presente sempre o íon hidróxido, OH-. E se retirarmos estes elementos químicos, o oxigênio e o hidrogênio, tanto das bases, tanto quanto também nos ácidos, o que vai sobrar? Nas bases, se retirarmos o íon hidróxido, vai sobrar o íon metálico. E o íon metálico é sempre um cátion, tem sempre carga positiva. Por isso mesmo, nós já vamos ter um íon que vai fazer parte do sal. Por quê? Porque o sal é um composto iônico. E vamos ter tanto um íon positivo, tanto quanto um íon negativo. Por quê? Porque os dois precisam se atrair para formar um composto iônico. Desta maneira, termos um sal. Então, uma parte do sal é feita pelo íon metálico que fez parte da constituição da base. Agora, a outra parte do sal, que é o íon negativo, é proveniente do ácido. Por quê? Porque o ácido é uma substância molecular e é composto por elementos não metálicos. Desta maneira, não tendo mais o elemento hidrogênio ou oxigênio, ou os dois, ou somente o hidrogênio, o que acontece? Ainda vamos ter um grupo de átomos. Um grupo de átomos não metálicos. E esse grupo de átomos não metálicos vai formar um íon negativo, porque é um grupo de átomos feitos por não metais. Por isso mesmo vai originar um íon negativo. Ou se for apenas um átomo, como por exemplo o hidrácido ou o ácido sulfídrico, nós vamos ter o íon sulfureto, proveniente do ácido sulfídrico. Ou seja, é um átomo de um não metal que se transformou num íon negativo para ligar-se a um íon positivo, um íon metálico, e desta maneira formar o composto iônico. Então, por reação ácido-base, elabora a forma de obter A. Cloreto de sódio. O íon cloreto é Ca-. E o íon sódio é Na+. Por isso mesmo que temos este nome, cloreto de sódio. É um composto iônico e primeiro escrevemos o nome do íon negativo, depois o nome do íon positivo. Cloreto de sódio é um composto iônico. Porquê? Porque temos um não metal, que é o átomo de cloro, que depois transformou-se num íon com carga negativa, e existe o sódio, que é um átomo que originou um cátion, Na+. Portanto, o sal cloreto de sódio. Então vamos descrever aqui a fórmula química do cloreto de sódio. Sabemos que uma reação ácido-base é um ácido mais uma base que origina um sal mais água. Então, a reação ácido-base vai ter mais ou menos este esquema numa equação química. Um ácido mais, um ácido no estado aquoso, é importante colocar, mais uma base no estado aquoso, origina um sal no estado aquoso mais água no estado líquido. Portanto, é este esquema
meio deste esquema que uma reação ácido-base é representada e também vamos usar este esquema para poder fazer os restantes exercícios. Portanto, um ácido mais uma base origina um sal mais água. Aqui nós já temos o nome do sal, que é cloreto de sódio. Portanto, o cloreto de sódio é uma substância iônica, é um composto iônico. Portanto, como que a fórmula deste composto iônico é escrita? Como a fórmula é escrita? Cloreto de sódio. Temos o íon cloreto, que é Cl-, e o íon sódio, que é Na+. Qual é a regra quando vamos escrever fórmulas de compostos iônicos? Colocamos primeiro o íon positivo, depois o íon negativo. Portanto, NaCl no estado aquoso. Então, esta é a fórmula do cloreto de sódio, NaCl. Cloreto de sódio. O íon cloreto tem carga Cl- e o íon sódio tem carga Na+. Portanto, um já anula o outro. Mais um já anula menos um. Portanto, NaCl é um composto iônico neutro, porque os compostos iônicos são neutros. Mais água. Qual a fórmula química da água? H2O. No estado líquido. Portanto, estes são os produtos da reação. Agora, vamos ter que escrever os reagentes. E os reagentes significa que precisamos escrever a fórmula química de um ácido mais a fórmula química de uma base que dê origem ao sal cloreto de sódio. Como que isto é feito? Olha só, aqui, como eu disse e digo novamente, temos presente neste composto iônico o íon cloreto. Só que antes do íon cloreto ser um íon, era um átomo de cloro. Portanto, um átomo de cloro transformou-se no íon cloreto. Antes de ser um íon cloreto, era um átomo de cloro. E é um não metal. Se é um não metal, significa que podia só fazer parte de um ácido. Então, qual é o nome do ácido que engloba um átomo de cloro? É o ácido clorídrico, HCl. Esta é a fórmula do ácido clorídrico. No estado aquoso, que é muito importante, mas, olha só, já vimos de onde vem o íon cloreto. Vem do ácido clorídrico. Agora, de onde vem o íon sódio? O sódio, antes de ser o íon sódio, era um átomo de sódio. Entretanto, o sódio é um metal. Se é um metal, já sabemos que fazia parte de uma base. Portanto, o íon sódio não era um átomo antes. Sempre foi um íon. Por quê? Porque o sódio é um metal. Portanto, só podia fazer parte de uma base. E uma base é um composto iônico em que havia o íon hidróxido e o íon sódio. Portanto, qual é a fórmula do hidróxido de sódio? Porque o hidróxido de sódio é uma base e a base é formada por causa dos metais. A base é formada por meio dos metais NaOH, hidróxido de sódio, no estado aquoso. Agora, vai ficar muito mais fácil também de entender o que eu quis dizer. Por quê? Porque se eliminarmos os átomos de oxigênio e hidrogênio, por quê? Por que os átomos de oxigênio e hidrogênio foram importantes e estão presentes tanto no ácido quanto na base? Foram importantes para formar a água. Desta maneira, obtivemos, eliminando os átomos de oxigênio e hidrogênio, sobrou e obtivemos apenas um átomo de cloro. E
um íon sódio. Por que um íon sódio? Porque aqui nós temos uma base. E uma base é um composto iônico. Aqui temos Na+, e aqui temos o OH-, o íon hidróxido. Portanto, restou o átomo de cloro e o íon sódio. Então, aqui vamos ter a ligação entre um metal e um não metal. Por isso mesmo que nos produtos da reação temos um composto iônico, porque é um composto iônico formado por um metal e um não metal. Portanto, o que vai ser necessário para o íon cloro formar um sal? O íon cloro vai precisar transformar-se no íon. Por isso mesmo que vamos ter um composto iônico. Além disso, vai fazer uma ligação com o íon sódio, que é um metal. Por isso, o átomo de cloro vai transformar-se no íon cloreto. E por isso mesmo temos o sal cloreto de sódio. O íon cloro que se transformou no íon cloreto e juntamente o íon sódio da base. Então, o íon sódio da base mais o átomo proveniente do ácido, o átomo de cloro proveniente do ácido, que se transformou num anião, no íon cloreto, forma o sal cloreto de sódio. E é desta maneira que, por meio das reações ácido-base, conseguimos obter vários outros sais. Agora, primeiramente, temos que ver se a equação química está certa. Aqui temos dois átomos de hidrogênio e aqui também existe dois átomos de hidrogênio. Aqui existe um átomo de oxigênio e também temos um átomo de oxigênio. Um átomo de cloro, um átomo de cloro. Um átomo de sódio, um átomo de sódio. Ou melhor, um íon sódio, um íon sódio. Enfim, a equação química está correta, está acertada. A próxima linha, por meio da reação ácido-base, precisamos chegar a uma conclusão, elaborando uma forma de obter iodeto de potássio. Aqui o iodeto de potássio também é um sal iônico, formado pelo íon iodeto, que é I-, e pelo íon potássio, que é K+. Portanto, de acordo com a regra, um ácido mais uma base origina um sal mais água. Qual é o nome do sal? Iodeto de potássio. Primeiramente, para escrever a fórmula química do sal iônico, escrevemos primeiro o cátion, K, e depois o anião, I, no estado aquoso. E olha só, a fórmula química do íon iodeto é I+, e a fórmula química do íon potássio é K+. Portanto, um já anula o outro, formando um composto neutro. Menos 1 mais 1 forma um composto neutro. Mais água, que é H2O, no estado líquido. Agora, uma coisa importante para pensar. Nós temos o íon iodeto e o íon potássio. O potássio é um metal. E o íon iodeto é um íon proveniente do átomo iodo. Portanto, o potássio, o íon potássio, K+, é um íon proveniente de um átomo metálico, que é o átomo potássio, que depois transformou-se no íon potássio. Agora, o íon iodeto é proveniente de um átomo de iodo. Portanto, o iodo é um não metal e o potássio é um metal. Se o iodo é um não metal, significa que ele é proveniente de um ácido, já que o ácido é uma substância molecular que engloba elementos como o hidrogênio e outros elementos não metálicos. Portanto, o iodo, antes de se transformar no íon iodeto para formar o sal, fez parte de um ácido que engloba o átomo de iodo. Um ácido que engloba tanto o átomo de iodo quanto o átomo de hidrogênio.
ou seja, é uma substância molecular. E se é um ácido que engloba o átomo de iodo, consequentemente, é obrigatório ter um elemento hidrogênio. Qual é o nome deste ácido? A fórmula química é HI. Se é um hidrácido, significa que usamos o prefixo do íon, neste caso seria o prefixo do íon proveniente do átomo de iodo, ou seja, iodeto, mais hídrico. Portanto, seria ácido iodídrico. É o nome deste ácido, ácido iodídrico. Uma substância molecular, um hidrácido, composto por um átomo de hidrogênio e um átomo de iodo, no estado aquoso. Mas, olha só, de onde vem o potássio? Aqui, o potássio é um metal. Se é um metal, significa que fez parte de uma base. Se fez parte de uma base, significa que é um hidróxido de potássio. Portanto, KOH no estado aquoso. Um sal iônico, iodeto de potássio. Antes de haver o íon iodeto, existia o átomo iodo. E o átomo iodo é proveniente do ácido iodídrico, que é o ácido, mais uma base. A base é hidróxido de potássio. Aqui já existe o íon potássio e ainda vai continuar existindo. Por quê? Porque o íon potássio, o elemento potássio, é proveniente da base, e uma base é um composto iônico formado por um hidróxido mais um cátion do metal, portanto, hidróxido de sódio. Agora vamos lá ver se a equação está correta. Dois elementos hidrogênio, um elemento oxigênio, um elemento oxigênio, um elemento potássio, um elemento potássio, um elemento iodo, está correta. Agora, sulfureto de sódio, aquela mesma regra, é sempre um ácido mais base, origina um sal mais água. O nome do sal é sulfureto de sódio. Nome do íon sulfureto, fórmula química do íon sulfureto, S2-. Fórmula química do íon sódio, Na+. Vai formar qual sal? Primeiro o íon positivo, depois o íon negativo. Então, vai formar o sal Na2S no estado aquoso. Um íon sódio tem carga mais 1. Um íon sulfureto tem carga 2-. Portanto, precisamos de 2 íons sódio, já que cada íon tem carga 1+, para neutralizar um íon sulfureto, que tem carga 2-. Portanto, esta é a fórmula química do sal. Mais água, que é H2O, no estado líquido. Agora, novamente, o íon sulfureto é um íon proveniente de um átomo de enxofre. Se é um íon proveniente de um átomo de enxofre, e o enxofre é um não metal, significa que é proveniente de um ácido. Portanto, o íon sulfureto é proveniente de um átomo de enxofre e é um não metal. Portanto, o átomo de enxofre é proveniente de um ácido. E desta maneira temos um hidrácido. Aqui também temos um hidrácido. Aqui também existe um hidrácido. Por que temos um hidrácido? Porque vai ser um ácido com o átomo de enxofre. E um ácido é sempre o elemento hidrogênio mais o átomo do não metal que faz parte daquele respectivo ácido. É um hidrácido, por quê? Porque para ser um ácido precisa ter obrigatoriamente o íon hidrogênio, mas aqui temos também apenas um átomo de um elemento químico, que é o enxofre. Se fosse, por exemplo, o ácido sulfúrico, que é um oxiácido, que temos um oxigênio, aí sim seria
feito de outra maneira, mas aqui nós temos um hidrácido, portanto, a nomenclatura do ácido é feita de uma maneira diferente. Um hidrácido, primeiro sempre escrevemos o elemento químico hidrogênio e depois o elemento químico que constitui aquele respectivo ácido. E já sabemos o nome do ácido, que é constituído por apenas átomos de enxofre, que é o ácido sulfídrico. Como que se escreve a fórmula química? H2S, no estado aquoso. Mais sulfureto de sódio. Olha só, novamente, o íon sódio. Se é o íon sódio, sódio é um não metal, é um cation, significa que só pode ter vindo de uma base. Portanto, NaOH, que é o hidróxido de sódio. Portanto, ácido sulfídrico mais hidróxido de sódio origina sulfureto de sódio. Olha só, sulfureto proveniente do átomo de enxofre do ácido. O íon sódio proveniente da base, que era um hidróxido de sódio, mais água no estado líquido. Será que a equação química já está correta? Vamos lá. Aqui existe três elementos de hidrogênio e aqui existe apenas 2 elementos de hidrogênio. Então podemos colocar o 2 aqui na frente. Agora temos 4 elementos de hidrogênio, mas existe 2 elementos de hidrogênio. E temos 2 elementos de oxigênio e aqui temos apenas um elemento de oxigênio. Portanto, é necessário colocar o 2 aqui. Agora, existem 4 elementos de hidrogênio e 4 elementos de hidrogênio. 2 elementos oxigênio, 2 elementos oxigênio. 2 elementos sódio, 2 elementos sódio. 1 elemento enxofre, 1 elemento enxofre. E agora sim, a equação química está acertada. Agora, nitrato de cálcio, um sal iônico. Qual é a fórmula química do íon nitrato? NO3-. Qual a fórmula química do íon cálcio? Ca2+. Portanto, um ácido mais uma base vai originar um sal mais água. Qual a fórmula química do sal nitrato de cálcio? É Ca, abre parênteses, NO3, fecha parênteses, 2. Aquela mesma regra e mesma dica que eu já tinha dado antes. Ca, sem nenhum número embaixo, pois não. Por quê? Porque a carga do íon nitrato é o menos. Abre parênteses, NO3, fecha parênteses, 2. Por que 2 aqui embaixo? Porque é correspondente à carga do íon cálcio. Portanto, assim fica muito mais fácil. E é necessário 2 íons nitrato, já que cada um tem carga menos 1, para neutralizar um íon cálcio. Ok. O íon nitrato, NO3, é um grupo de átomos que transformou-se no íon, o íon nitrato. NO3, um grupo de átomos, mais especificadamente um grupo de átomos em que todos são não metais. Portanto, antes desse grupo de átomos ser um íon, ser um íon e fazer parte deste sal, este grupo de átomos fazia parte do ácido. Qual ácido que é? HNO3. Qual é o nome deste ácido? Ácido nítrico. Mais, no estado aquoso, muito importante, ácido nítrico no estado aquoso. Agora cálcio. Cálcio, Ca2+, é um metal, portanto só pode ter vindo, este íon só pode ter vindo do hidróxido. Portanto, qual é o nome do hidróxido de cálcio? Qual é o nome? Não, qual a fórmula química do hidróxido de cálcio? CaOH2 no estado aquoso. Aqui não coube, mas pronto, no estado aquoso. Agora é necessário acertar a equação química. Aqui
nos produtos da reação existe 2 elementos de hidrogênio e nos reagentes existe 3 elementos de hidrogênio. Portanto, é necessário colocar um 2 aqui na frente. Desta maneira, existe 4 elementos de hidrogênio e aqui ainda existe 3 elementos de hidrogênio. Então, podemos colocar o 2 aqui na frente, que desta maneira vamos ter 4 elementos de hidrogênio e 4 elementos de hidrogênio. Agora, vamos prestar atenção quanto ao número de oxigênios. Temos 3 vezes 2, 6 oxigênios, mais 2 oxigênios. 6 mais 2, 8 oxigênios. Portanto, até agora ok. Temos 8 oxigênios. Aqui existe 6 oxigênios, mais 2 oxigênios, 8 oxigênios. Portanto, a equação química está certa. Um elemento cálcio, 2 elementos de nitrogênio, 2 elementos de nitrogênio. Portanto, a equação química está acertada. Agora, o próximo sal é sulfato de cálcio. Qual é a fórmula do íon sulfato? SO4, 2-. Qual é a fórmula do íon cálcio? Ca2+. Ca2+. Qual é a fórmula química deste sal, sulfato de cálcio? Primeiro o íon positivo, depois o íon negativo. É CaSO4. Por que CaSO4? Primeiro o íon positivo, depois o íon negativo. Por quê? O íon cálcio tem carga 2+, e o íon sulfato tem carga 2-. Portanto, um íon cálcio é suficiente para neutralizar um íon sulfato, ou um íon sulfato é necessário para neutralizar um íon cálcio. Então, já escrevemos a fórmula química do sal. No estado aquoso, mais água H2O, deixamos espaço, mais H2O no estado líquido. Agora, primeiramente, já sabemos que o grupo de átomos que originou o íon sulfato fez parte de um ácido. É muito fácil também saber disto, porque olha só, aqui está escrito o nome do sal, e o nome do sal é sempre escrito primeiro o íon negativo, depois o íon positivo. Portanto, sabemos que o íon sulfato veio de um grupo de átomos que era SO4, porque o íon sulfato veio de um grupo de átomos. Este grupo de átomos era composto por um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio, que depois este grupo de átomos transformou-se num íon. Então, é SO4. Agora é um ácido, melhor, um oxiácido. Portanto, qual é o nome deste oxiácido? Porque sempre precisamos colocar o elemento hidrogênio primeiro, já que é um ácido. O nome deste ácido é ácido sulfúrico. Aliás, é o oxiácido padrão, o ácido sulfúrico, no estado aquoso. Mas qual a base que temos aqui? Sulfato de cálcio significa que vai ter o hidróxido de cálcio, que é Ca, entre parênteses, OH2. Esta é a fórmula do hidróxido de cálcio. Por quê? Porque é uma base, então sempre é o hidróxido daquele metal. Portanto, hidróxido de cálcio, o íon hidróxido tem carga OH-, e o íon cálcio tem carga Ca2+. Portanto, precisamos de 2 íons hidróxido para neutralizar um íon cálcio. Portanto, olha só, aqui nesta reação química existem 2 compostos iônicos. O hidróxido do metal, o hidróxido do metal, e o sal que se formou no final da reação química, o sal que está presente nos produtos da reação. E temos 2 substâncias moleculares, o respectivo ácido e a água. Então, antes, vamos acertar a equação química. 2 elementos de hidrogênio mais 2 elementos
elementos de hidrogênio, 4 elementos de hidrogênio. E aqui temos 2 elementos de hidrogênio. Portanto, precisamos colocar o número 2 aqui na frente da molécula da água. 4 elementos de hidrogênio, 4 elementos de hidrogênio. E quantos elementos de oxigênio? 4 mais 2, 6. 6 elementos de oxigênio. Agora, 4 mais 2, também temos 6 elementos de oxigênio. Um elemento cálcio e um elemento enxofre. No caso, essa equação química está correta. Portanto, seguindo a lei de Lavoisier, que a mesma quantia no sistema fechado, a quantia dos reagentes é igual a dos produtos de reação, a massa é sempre igual, é sempre a mesma, e segue esta regra. 2 elementos de hidrogênio mais 2 elementos de hidrogênio, 4 elementos de hidrogênio. Aqui também temos 4. 4 oxigênios mais 2 oxigênios, 6 oxigênios. 4 oxigênios mais 2 oxigênios, 6 oxigênios. Um elemento cálcio, um elemento cálcio, um elemento enxofre, um elemento enxofre. Então, já está. Agora, carbonato de cálcio. Qual a fórmula química do íon carbonato? CO3 2-. Qual a fórmula química do cálcio? Ca2+. Portanto, o sal que vai originar é CaCO3, no estado aquoso, claramente. Portanto, CaCO3 no estado aquoso, mais água. Certo? Agora, o íon carbonato, antes de ser um íon, era um grupo de átomos formado por elemento carbono e oxigênio, ou seja, por não metais. Portanto, carbonato, não metais, o que pensamos? Ácido. O nome do ácido? Ácido carbônico, H2CO3, no estado aquoso. Mas o cálcio vem de uma base, portanto, hidróxido de cálcio. Fórmula de hidróxido de cálcio, Ca, entre parênteses, OH, fecha parênteses, 2. Esta é a equação química, está correta? Vamos verificar. 2 átomos de hidrogênio e aqui temos 4 átomos de hidrogênio. Portanto, precisamos colocar um 2 aqui na frente. 4 átomos de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio. 3 átomos de oxigênio, mais 2 átomos de oxigênio, 5 átomos de oxigênio no total. Aqui nos reagentes, 3 elementos de oxigênio, mais 2 elementos de oxigênio, 5 elementos de oxigênio no total. Um elemento cálcio, já está, e um elemento carbono, também já está. Portanto, esta equação química está correta. Está acertada, no caso. Seguindo a lei de Lavoisier. Agora, sulfato de cobre 2. Sulfato de cobre 2 significa que existe o íon sulfato, que é SO4 2-, e o íon cobre. Já vimos que existe, por exemplo, o íon cobre 1, que é Cu+, também tem o cobre 2, que é Cu2. E como que sabemos qual cobre é qual? Porque é sempre escrito entre parênteses, em numeração romana, entre os parênteses, a carga do íon cobre. Portanto, se é sulfato de cobre 2, sabemos que é Cu2+. Se fosse sulfato de cobre 1, seria sulfato de cobre, entre parênteses, o número 1 em numeração romana, e seria Cu+. Portanto, sulfato de cobre é um sal. Qual a fórmula química deste sal? Primeiro íon positivo, CuSO4, estado aquoso. Uma carga já anula a outra. Olha só, íon sulfato 2- e o íon cobre 2+. Um íon cobre é o suficiente para neutralizar um íon sulfato. Um íon sulfato é suficiente para neutralizar um íon cobre. Agora, mais H2O no estado líquido. Um ácido mais uma base sempre forma um sal mais água. O íon sulfato, antes de ser um íon, era um grupo de átomos, mais propriamente de átomos que não são
metais, são não metais. Por isso mesmo, são provenientes de ácidos. Portanto, e aliás é um oxiácido, porquê? Porque ele emite o hidrogênio mais SO4. E se temos o elemento oxigênio, significa que é um oxiácido. Portanto, qual é a fórmula deste ácido? H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Portanto, H2SO4 é o ácido sulfúrico. É um oxiácido. E colocamos o quê? O grupo de átomos que fez parte desse ácido mais o elemento hidrogênio, seguindo a nomenclatura, a regra de nomenclatura dos ácidos. Portanto, ácido sulfúrico. Mas, pronto, aqui temos o cobre, que é um metal. O cobre é um metal. Portanto, hidróxido de cobre. Se é o cobre 2, significa que é Cu, entre parênteses, OH, fecha parênteses 2. Porque é o hidróxido de cobre 2. Já que um íon cobre tem carga 2+, e um íon hidróxido tem carga OH-. Portanto, precisamos de 2 íons hidróxido para neutralizar um íon cobre. Agora, será que a equação química está correta? Aqui existe 4 elementos de hidrogênio. Olha só, 2 hidrogênios mais 2 hidrogênios. No total dá 4 hidrogênios. Aqui temos apenas 2, portanto, acrescentamos o número 2 aqui na frente. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Entretanto, agora existe 4 oxigênios mais 2 oxigênios. 4 mais 2, 6 oxigênios. 4 oxigênios mais 2 oxigênios. 6 oxigênios. Agora, um elemento de enxofre, um elemento de enxofre, um elemento de cobre, um elemento de cobre. Portanto, a equação química está acertada. Agora, brometo de magnésio. Qual é a carga do íon brometo? Br-. Magnésio, Mg2+. Qual a fórmula química do sal? MgBr2. Porquê? Porque precisamos de 2 íons brometo para neutralizar o íon magnésio, já que o íon magnésio tem carga 2+, e um íon brometo tem carga 1-. Portanto, 2 vezes -1, -2. Por isso mesmo, é um composto neutro, no estado aquoso. Mais H2O, ou seja, água no estado líquido. Agora, o íon brometo é proveniente do átomo bromo. Por isso, bromo, brometo é um íon. E o bromo é um não metal. Por isso, mesmo se é um não metal, significa que antes de ser um íon, era um átomo que estava no ácido, já que é um não metal. Por isso mesmo, é um hidrácido. Não temos oxigênio aqui, pois não, ao contrário do íon sulfato, que temos um oxigênio, por isso mesmo é um oxiácido. Se é um hidrácido, significa que a terminação do ácido vai terminar em hídrico, portanto vai ser HBr, no estado aquoso. HBr é ácido bromídrico. Ácido bromídrico. Hidrácido termina em hídrico. Ácido bromídrico. Agora de magnésio. Magnésio, hidróxido de magnésio. Uma base. Com a fórmula do hidróxido de magnésio é Mg, entre parênteses, OH2. Agora vamos acertar a equação química. 2 elementos de hidrogênio, 3 elementos de hidrogênio. Portanto, precisamos colocar o 2 aqui. Desta maneira, temos 4 elementos de hidrogênio, 3 elementos de hidrogênio, mas também só colocar o 2 aqui na frente. Desta maneira, existe 4 elementos de hidrogênio, 4 elementos de hidrogênio. Agora vamos ver o número de oxigênios. 2 elementos oxigênios, 2 elementos oxigênios. Ok? Agora, um elemento magnésio, 2 elementos bromos, 2 elementos bromos. Portanto, a equação está acertada. Agora, assinale a opção que apresenta os instrumentos de volume mais indicados para a realização de uma titulação. Na aula passada, vimos que, para realizar uma titulação, é recomendado o uso de uma bureta e de um enema.
Erlenmeyer ou matraz. E obviamente que também é necessário o uso do suporte universal com garra para poder segurar a bureta. Mas também isso não significa que possamos usar, por exemplo, uma pipeta para ficar mais fácil de manusear o ácido ou a base quando for colocar na bureta. Ou seja, e além disso, a bureta é muito essencial, pois a bureta faz a medida de líquidos. É um material de laboratório muito usado para medir líquidos. Portanto, a opção correta é a opção A. Bureta e Erlenmeyer. Agora, considere a curva de titulação mostrada na figura abaixo. Portanto, temos um gráfico pH-volume, uma curva de titulação e temos que completar a frase. Trata-se de uma curva de titulação de alguma coisa com alguma coisa. Portanto, é uma curva de titulação de o quê? Olha só, primeiramente, quando não foi adicionado nenhum volume de nenhuma solução, o pH inicial era qual? 1. pH de 1 significa que é um ácido forte. Portanto, trata-se de uma curva de titulação de um ácido forte. Porque é um ácido forte? Porque antes de ser acrescentado o volume de qualquer solução, o pH é igual a 1. pH igual a 1, ácido forte. Portanto, trata-se de uma curva de titulação de um ácido forte. Ou seja, aumentou o pH. Se antes de adicionar qualquer solução, o ácido era forte porque tinha pH igual a 1 e depois o pH foi aumentando, a única opção é ser uma base. Porquê? Porque esta curva de titulação nos mostra que antes de adicionar qualquer solução, o pH é igual a 1. Portanto, o ácido era forte. Antes de adicionar qualquer solução, tínhamos apenas a solução que vai receber a outra solução. Portanto, antes de adicionar uma solução, tínhamos apenas a solução que ia receber a solução. Portanto, mas esta solução tem um pH igual a 1, portanto, é uma solução ácida. Então, antes de adicionar qualquer solução, havia apenas o ácido forte, porque aqui o volume igual a 0, o pH é igual a 1. Portanto, antes de adicionar qualquer coisa, existia apenas a solução com pH igual a 1. Então, existia, antes de adicionar qualquer solução, um ácido forte. Entretanto, quando foi adicionado algum tipo de solução, o pH aumentou. Então, quais soluções de qual caráter químico que aumenta os valores de pH? Qual solução em contacto com um ácido aumenta o pH? Uma base só pode. Por quê? Porque uma base num ácido aumenta o pH. Portanto, trata-se de uma curva de titulação de um ácido forte com uma base. Agora, é uma base forte ou fraca? É uma base fraca. Por que uma base fraca? Porque a partir do momento em que ainda foi se adicionando mais base, ou seja, o volume foi aumentando, chegou um momento em que o pH manteve-se, ou seja, continuou o mesmo. Por quê? Porque a reação química já passou, já originou sal, já originou a água, e o que acontece? Foi se adicionando mais volume de base e, olha só, a partir deste ponto no gráfico, o volume da solução só foi aumentando, entretanto, o pH foi o mesmo. Portanto, o pH foi o mesmo, mas o volume foi aumentando. E aqui o pH é 7. Portanto, uma base forte, é perto do número 14, 13, 12. E, portanto, podemos ver que é uma base fraca. Porquê? Porque aqui já temos o número 7. Portanto,
não vai situar-se perto do 14, do 13 ou do 10, não é? Vamos ter provavelmente aqui um pH igual a 8 ou igual a 9 e isto é igual a uma base fraca. Portanto, é uma curva de titulação de um ácido forte, olha só, pH igual a 1 e foi adicionado uma base fraca e por isso mesmo aumentou o pH da solução. Mas olha só, não aumentou consideravelmente, por isso mesmo que é uma base fraca. Mas não só. Ao longo do tempo foi-se adicionando mais volume desta base e o pH se manteve. E o valor de pH, sim, é um pH básico, mas é um valor de um pH baixo relativamente ao valor do pH de uma base forte, por isso mesmo é uma base fraca. O próximo exercício, precisamos completar as equações, e são equações de reações ácido-base. Por quê? Porque olha só, ácido clorídrico mais hidróxido de potássio, ácido sulfúrico mais hidróxido de cálcio, ácido nítrico mais hidróxido de sódio. Portanto, aqui temos um ácido também, outro ácido, com uma base, outra base e outra base. Olha só os íons hidróxidos. E um ácido porque obedece à nomenclatura dos ácidos, tanto dos hidrácidos quanto dos oxiácidos. Então, se existe um ácido e uma base, a reação vai ser a reação de ácido-base e vai ter que obrigatoriamente originar um sal mais água, obrigatoriamente. Então, qual sal vai originar? Olha só, mais água, portanto, mais H2O no estado líquido. Ou seja, eliminamos, por assim dizer, os elementos hidrogênio e oxigênio. E sobrou o quê? Sobrou um átomo de cloro e um íon potássio. Portanto, qual vai ser o nome do sal? Vai ser o cloreto de potássio. E, em outras palavras, é KCl. É o cloreto de potássio. Aqui é um ácido e, para formar um sal, o átomo cloro teve que se transformar no íon cloreto. E aqui é uma base, já é um composto iônico, portanto, o íon potássio já existia, mas apenas formou uma ligação com o íon cloreto. Qual é a fórmula química do íon potássio? K+. Qual a fórmula química do íon cloreto? Cl-. Portanto, K+, mais Cl-, um já anula o outro. Já forma um composto neutro. E a equação está correta. Um elemento potássio, um elemento potássio, um elemento cloro, um elemento oxigênio, um elemento oxigênio, dois elementos hidrogênio, dois elementos hidrogênio. Agora, ácido sulfúrico mais hidróxido de potássio. O sal. Mas antes, sabemos que origina água. Portanto, H2O no estado líquido. Removemos, por assim dizer, os elementos hidrogênio e oxigênio e o que sobrou? O grupo de átomos SO4, que vai se transformar no íon. Qual íon o grupo de átomos SO4 forma? O íon sulfato, que é SO4 2-. E aqui temos o íon cálcio, Ca2+. Portanto, qual sal forma? Forma o sulfato de cálcio, CaSO4. Estado aquoso, claramente. Um já anulou o outro. Fórmula química do íon sulfato, SO4 2-. Fórmula química do íon cálcio, Ca2+. Portanto, vamos acertar a equação química. 2 elementos de hidrogênio e aqui temos 4 elementos de hidrogênio. Portanto, colocamos o 2 aqui na frente. 4 elementos de hidrogênio, 4 elementos de hidrogênio. 4 elementos de oxigênio, mais 2 elementos de oxigênio, 4 mais 2, 6 elementos de oxigênio. E aqui, 4 elementos de oxigênio, 2 elementos de oxigênio, 6 elementos de oxigênio no total. Um elemento cálcio, um elemento cálcio, um elemento de enxofre e está correta. Agora, ácido nítrico mais hidróxido de sódio. Portanto,
ácido mais base sempre origina um sal mais água, portanto mais H2O no estado líquido. Ok. Meio que eliminamos os elementos oxigênio e hidrogênio e sobra um grupo de átomos proveniente do ácido, que é o grupo de átomos NO3, que vai formar o íon nitrato. Qual a fórmula do íon nitrato? NO3-. E aqui temos o íon sódio, já que é proveniente de uma base. Portanto, Na+ e NO3-. O que vai formar? Vai formar o nitrato de sódio, que é NaNO3, no estado aquoso. Aqui, um grupo de átomos proveniente do ácido vai formar um íon. Qual íon é proveniente do grupo de átomos NO3? O átomo nitrato, o íon nitrato. E aqui temos o íon sódio. Portanto, íon sódio Na+, íon nitrato NO3-. Um íon sódio é suficiente para neutralizar um íon nitrato. Um íon nitrato é suficiente para neutralizar um íon sódio. Agora, vamos acertar a equação química. 2 elementos de hidrogênio, 2 elementos de hidrogênio. Aqui, 3 elementos oxigênio mais 1 elemento oxigênio. 4 elementos oxigênio. 3 elementos oxigênio mais 1 oxigênio. 4 elementos oxigênio. Um íon nitrato. Um íon nitrato. Já está. Um cátion sódio. Portanto, a equação química está acertada. Próximo exercício. O leite de magnésio nada mais é do que uma suspensão de hidróxido de magnésio em água e é utilizado como antiácido estomacal nas azias e como laxante intestinal. Se uma pessoa tomar esta solução, ocorrerá qual reação química no estômago? Olha só, primeiramente, hidróxido de magnésio é uma base. Serve como antiácido, portanto já sabemos que é uma reação entre uma base e um ácido. Se é uma reação de uma base mais um ácido, é uma reação ácido-base, certo? Ou seja, hidróxido de magnésio é uma base, utilizado como antiácido, portanto sabemos que vai ser uma reação ácido-base. É uma base num ácido, porque a base vai servir como antiácido. Pronto, nas azias e como laxante intestinal. Se uma pessoa tomar essa solução, ocorrerá qual reação química no estômago? Ácido-base, ok? Qual vai ser a base? Vai ser hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio, composto iônico. Qual a fórmula do hidróxido de magnésio? O íon hidróxido é OH- e o íon magnésio é Mg2+. Portanto, a fórmula química vai ser MgOH2. É um hidróxido de magnésio. Já que o magnésio tem carga 2+, e o íon hidróxido tem carga OH-. Então precisamos de 2 íons de hidróxido para ter carga 2- para neutralizar o íon magnésio, que tem carga 2+ e formar um composto neutro. Agora, qual vai ser o ácido que vamos ter aqui? Olha só, antiácido estomacal nas azias. Então significa que temos ácido no estômago. Se uma pessoa tomar essa solução, ocorrerá qual reação química no estômago? Então temos um ácido no estômago. Temos. Qual é o nome do ácido que existe no estômago? É o ácido clorídrico. Qual a fórmula do ácido clorídrico? HCl, estado aquoso. Portanto, é uma reação ácido-base, porque é uma reação do ácido do estômago, o ácido clorídrico, mais uma base. E aqui aplica aquela questão, adicionar uma base a um ácido aumenta o pH. E por isso mesmo diminui o ácido, diminui a acidez que temos no estômago, porque o pH aumenta e por isso mesmo o hidróxido de magnésio é utilizado como antiácido, porque estamos a acrescentar uma base num ácido. Desta maneira diminui a acidez e aumenta o pH. E por isso mesmo o hidróxido de magnésio, sendo o antiácido, ajuda nas azias. Reação: um ácido
origina o sal mais água. Portanto, mais H2O no estado líquido. O sal, eliminamos os elementos hidrogênio e oxigênio. O átomo cloro vai originar o íon cloreto e o hidróxido de magnésio nos oferece o íon magnésio, Mg2+. Portanto, o sal será MgCl2 no estado aquoso, cloreto de magnésio. Portanto, a equação química está certa? Vamos ver. Está acertada? Olha só, 2 elementos de hidrogênio. Aqui temos 3 elementos de hidrogênio. Portanto, colocamos 2 aqui. 4 elementos de hidrogênio. Tem ainda 3 elementos de hidrogênio. Portanto, colocamos o 2 aqui na frente. Agora sim, temos 4 elementos de hidrogênio. 4 elementos de hidrogênio. Entretanto, temos 2 elementos de oxigênio. E aqui também temos 2 elementos de oxigênio. 2 elementos cloro, 2 elementos cloro. E, por fim, um elemento magnésio e a equação química está acertada. Aqui, um ácido, uma base, um sal e uma água. Então, este foi o vídeo de hoje. Fizemos exercícios sobre reações ácido-base, inclusive, é aquilo, cada vez mais que vamos avançando, vamos juntando mais conteúdos que aprendemos antes. Portanto, além de falarmos de reações ácido-base, também treinamos o quê? Os sais iônicos, a constituição dos sais iônicos, como a nomenclatura dos ácidos, a nomenclatura dos hidróxidos, enfim, basicamente também é um bocado de um resumo de outras coisas que aprendemos até agora. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo.